quarta-feira, dia 12 de outubro. Os mortos não sabem nada. E o primeiro texto que nós vamos ler aqui do Espírito de Profecia é um texto de um testemunho pessoal de Ellen White a respeito dessa doutrina sobre o estado dos mortos. Vejam só o que ela vai falar aqui no livro Life Sketches of Ellen G. White. Mas, mãe, disse eu, você realmente acredita que a alma dorme na sepultura até a ressurreição? Você acha que o cristão, quando morre, não vai imediatamente para o céu, nem o pecador para o inferno? Ela respondeu, a Bíblia não nos dá nenhuma prova de que exista um inferno que queime eternamente. Se existe tal lugar, deveria ser mencionado no livro sagrado. Passaram-se alguns meses depois dessa conversa antes que eu ouvisse mais alguma coisa sobre essa doutrina. Mas, durante esse tempo, minha mente estava muito ocupada com isso. Quando ouvi uma pregação sobre esse assunto, acreditei que fosse a verdade. A partir do momento em que a compreensão sobre o sono dos mortos surgiu em minha mente, o mistério que havia envolvido a ressurreição desapareceu, e o grande evento em si assumiu uma importância nova e sublime. Se na morte a alma supostamente entra na eterna felicidade ou miséria, onde estaria a necessidade de uma ressurreição do pobre corpo em decomposição? Mas essa nova e bela fé me ensinou a razão pela qual os escritores inspirados insistiram tanto na ressurreição do corpo. Era porque todo o ser estava adormecido na sepultura. Eu não podia perceber claramente o engano de nossa posição anterior sobre essa questão. Vejam só então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, como que o entendimento, da irmã White foi mudando ao longo do tempo, sobre essa questão. E que ponto importante que ela traz para nós. Se na morte a alma supostamente entra na eterna felicidade ou miséria, qual a necessidade de uma ressurreição do pobre corpo em decomposição? E aí ela entendeu. Porque todo o ser humano completo, está dormindo no pó da terra. Não tem uma parte consciente dele que está em algum outro lugar, se beneficiando ou se prejudicando de alguma coisa. Bom, agora vamos ler um outro texto que está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, e diz o seguinte para nós. Cristo se tornou um com a humanidade para que a humanidade se tornasse um com ele, em espírito e vida. Em virtude dessa união, em obediência à palavra de Deus, sua vida se torna a vida dos seres humanos. Ele diz aos penitentes, eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, verso 25. A morte é por Cristo considerada um sono, silêncio, trevas, sono. A ela se refere como se fosse de pouca importância. Todo aquele que vive e crê em mim, diz ele, nunca morrerá. João capítulo 11, verso 26. E eu até fui na minha Bíblia procurar, porque na minha Bíblia está numa versão diferente. Diz assim, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Jesus estava então falando ali com a irmã de Lázaro, não é? Que estava morto. Bom, continuando aqui o texto. Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. João capítulo 8, verso 52. Nunca verá a morte. João capítulo 8, verso 51. E diante desses textos, você pode estar pensando assim, não, mas Jesus está falando que nunca vai morrer? Como assim? E aí eu fui conferir João 8,51 na minha Bíblia. E diz assim, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então, meus queridos irmãos e queridas irmãs, não é que Jesus esteja falando aqui que ninguém nunca vai morrer se crer nele, mas que essa pessoa não vai provar a morte eterna. O destino da morte não será para sempre
para aqueles que creem em Cristo. Ainda que a pessoa morra, ela viverá, ela será ressuscitada quando Cristo voltar. Que nós possamos nos lembrar disso, hein? E o texto vai continuar dizendo o seguinte: e para o crente, a morte é apenas questão de pouca importância. Para ele, morrer é apenas dormir. Também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Vejam só quantos textos importantes, quantas declarações importantes do próprio Cristo, de que a morte, ela não necessariamente ela é eterna. Para aquele que crê em Cristo, ele será ressuscitado, deixará de estar nesse estado de inconsciência e será chamado novamente à existência e à consciência e viverá para sempre com Cristo, num lugar onde não haverá morte, pranto ou dor, porque as primeiras coisas passaram. Bom, e para finalizar, nós vamos ler um texto que está no livro Caminho a Cristo e que diz o seguinte para nós: o homem foi originalmente dotado de preciosas habilidades e de uma mente equilibrada. Era um ser perfeito e estava em harmonia com Deus. Seus pensamentos eram puros e seus desejos eram santos. Mas, por causa da desobediência, sua mente se perverteu e o egoísmo suplantou o amor. Por causa da transgressão, sua natureza ficou tão enfraquecida que ele, pela própria força, não conseguia mais resistir ao poder do mal. Ele foi capturado por Satanás e assim teria permanecido para sempre se não houvesse a intervenção especial de Deus. O propósito do tentador era frustrar o plano divino da criação do ser humano e encher a terra de miséria e sofrimento. Ele atribuiria todos os males à obra de Deus ao criar o homem. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs, esse texto ele é muito importante para nós. Ele nos revela o caráter de Deus e o caráter de Satanás. Deus não deseja que alguém sofra eternamente em algum lugar. Se tem alguém que deseja que nós soframos, que nós passemos por miséria, sofrimento, dor, este é Satanás, o inimigo de Deus. Que nós possamos nos lembrar disso e enxergar Deus como aquele que nos dá a vida, que nos protege, que nos sustenta, que nos auxilia e que entregou o próprio Filho dele para nos salvar e que irá nos ressuscitar caso nós venhamos a perecer neste mundo. Por isso não precisamos ter medo da morte, porque para o crente em Cristo ela não será eterna. Glória a Deus por isso. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.